Fala galera, aqui é o professor Ramon, professor de Geografia do Colégio Talento, né? E estamos aqui para mais uma aulinha do sexto ano, né? Agora sobre a unidade 3 do livro 2, né? Sobre recursos hídricos contidos na Terra. Professor, a gente já viu alguma coisa sobre isso em ciências, né? O que a gente está vendo em geografia? Assim, a importância do elemento água para a humanidade é muito central, né? E principalmente para sua ocupação, pessoal. Né? Antes de falar sobre o que está no capítulo, né? Por que a gente estuda isso em geografia? Se vocês perceberem, todas as grandes cidades, né, ou as capitais, por exemplo, do nosso país, a maioria delas está fixada próxima a um rio. Né? Então a água é uma riqueza, um recurso muito importante para a humanidade. Né? Vocês estudam principalmente lá história, né? Todas as sociedades clássicas e tal, tem sempre um rio importante, né? A Mesopotâmia tinha o rio Tigres, o rio Eufrates, né? E o Nilo, né? E assim vai. Né? Então todas as sociedades antigas têm a água como recurso central. Né? E a nossa sociedade até hoje tem esse recurso como importante. Né? E aqui fica o cuidado para a gente entender o valor, a valoração desse recurso e preservar, né, galera? Né? Esse é o grande chamado da unidade 3. Entender que esse recurso é importante para o ser humano, né? E aprender a preservar. Então o livro já começa mostrando as reservas de água, né? Você vê que tem lá aquela estrutura que vocês já ouviram, né? Que a Terra é 70% água, beleza, perfeito. Só que desses 70%, 97,5% é salgado. Vocês podem pensar, professor, mas essa água a gente pode tirar o sal, né? A gente tem desalinizador, é verdade. Né? Só que o grande problema aqui não está em tirar sal de água, ou ter água, ou porque a água vai acabar. A água não vai acabar, pessoal. O que vai acabar é a água própria para o consumo. Né? E o ser humano está agregando elementos à água que a gente não sabe se a gente vai conseguir retirar, dando toxicidade à água, que é um recurso extremamente importante, que a gente não sabe se a gente vai conseguir limpar ela para poder consumir de novo. Então essa é a grande jogada. Tirar sal a gente vai poder tirar, com certeza. Agora, principalmente vamos afetar a vida marinha, né? Dos oceanos, porque os animais que vivem em água salgada, eles vivem em água salgada, né? Sobrevivem por essa condição. Né? E a gente vai fazer isso em prol em prol da nossa do nosso bem-estar. E se a gente continuar poluindo a água ou agregando elementos que a gente não consegue retirar, não vai adiantar de nada. Né? A água própria para consumo também vai acabar. Né? Desses 70%, 2,5% é apenas água doce, né? Água não salgada, vamos colocar assim. Então, aí você começa a ver dessa água doce, né? O que tem? Quase 70% é geleira, né? Gelo eterno, né? Então alto topo de montanhas, né? Região polar, né? Região central polar, né? Que é onde a água não degela nunca, né? Então é a água mais difícil de ter acesso, né? A gente pode ir lá buscar, digelar, pode, mas financeiramente e economicamente talvez não seja tão viável assim. Né? Aí temos quase 30% de água subterrânea, né? Os aquíferos que a gente vai ver já já, né? Que são águas que realmente a gente tem acesso, mas a gente ainda anda poluindo esse tipo de água, né? Então a gente tem dificuldade com isso, beleza? Outros, menos de 1%, está no solo, né, que é extremamente importante essa água disposta no solo. Para quê? Porque a planta ela vai tirar da água ou do solo tanto água como resíduos de sais minerais, né, para fazer seu próprio alimento. Né? Então, essa composição de água no solo também é importante para a gente. Né? E 0,3 está nos rios e lagos, ou seja, aquela água aparente, aquela que a gente tem acesso mais fácil. Né? Então, água potável é muito mais complicado de ter acesso do que qualquer tipo de água.
Então esse é o grande recado, cuidar dessas estruturas aí, beleza? Aí temos o ciclo da água, que com certeza vocês viram em ciências também, né? Aqui a gente tem que ter cuidado com alguns termos, né? Então o ciclo de água é aquele que vocês conhecem, né? Começa com aquele processo de evaporação da água, né? Aqui a gente vai adicionar um outro termo que é evapotranspiração, né? Evapotranspiração. Por que, professor? Porque a evaporação é o processo de subida da água líquida para a atmosfera em formato gasoso, correto? Só que a transpiração das plantas e dos animais também tem um fator extremamente importante para essa subida de água em formato de vapor. Então, ao invés de botar evaporação e transpiração, a gente usa um termo só, que é evapotranspiração. Beleza? Vocês sabem disso, que a floresta amazônica tem um poder extremamente intenso de transpiração, né? A floresta ela transpira bastante, as plantas, né? Então essa parcela de água que vai em vapor para a atmosfera não pode ser desconsiderada, beleza? Chega lá, essa água em forma de vapor vai formar as nuvens, né? Vai se condensar e vai precipitar, vai chover, né? Água em forma líquida de novo. Por que, professor, isso acontece? Porque a nuvem ela está tão carregada, tão pesada com essa quantidade de vapor, de água em formato gasoso, que ela não consegue mais ficar junta, então ela precipita em forma de água. Parte dessa água vai cair nos oceanos de novo, nos lagos, nos rios, e parte vai infiltrar, né, e cair na área subterrânea. Beleza? Então esse é o ciclo da água. A única parte que a gente pode acrescentar aqui para a geografia é o termo evapotranspiração, unir esses dois processos. Beleza? Aí, pessoal, a gente estuda também geografia. Pausa para a água. A gente estuda também geografia, né? Os rios, né? Porque o rio tem uma importância central para o ser humano, né? Já falei aqui. Basicamente todas as cidades, a nossa própria cidade tem na região central, né? A região quase que central, né? Dividida por um rio, o rio Potengi. Então o rio ele tem as suas partes e peculiaridades, né? O topo lá, né, é a nascente, ou seja, onde o rio nasce, começo, o olho d'água, né? Depois temos o rio, tem o seu canal principal, né? Os afluentes, que são justamente os rios que alimentam o rio principal, né? E temos os subafluentes aí, que são os rios que alimentam os próprios afluentes, né? Para mostrar que essa cadeia dos rios ela é totalmente interligada, beleza? Até chegar a foz, né? Ou desembocadura, até chegar a foz, desculpa, ou a embocadura, né? O final do rio, beleza? A parte que ele vai desaguar. Essa foz, pessoal, ela pode ter dois tipos, né? Ela pode ser em delta ou em estuário, né? Do lado esquerdo aqui temos o delta, que seria o quê? Aquele canal principal vem e ele vai desembocar em vários outros rios menores, digamos assim, né? Pequenos rios e não num único canal, né? O único canal é a foz do tipo estuário, né? Professor, eu dei um exemplo aí, por exemplo, de foz do tipo estuário. Por exemplo, o rio Potengi, o rio da nossa cidade, né? Ela é uma foz do tipo estuário. É um único canal e fica um único canal até o final, né? Um rio que tem foz em delta, por exemplo, o rio Amazonas, né? E como é que isso se forma, professor? Porque o rio, esse rio, geralmente ele tem bastante capacidade, bastante força, né? E ele vai carregando bastante sedimento, né? E esse sedimento vai se acumulando lá na foz, lá no final do rio, né? Formando essas cadeias aí de sedimentos e criando outros caminhos. Por isso que o rio, a foz em delta, geralmente são de rios com bastante capacidade, força, né, para trazer sedimentos. Beleza? Para finalizar, temos as águas que estão nas reservas subterrâneas, né?
No ciclo da água, como a gente viu, tem as águas que elas vão precipitar na superfície, né, nos rios, nos lagos, nos oceanos, e tem a água que vai percolar o solo, a superfície, e chegar até as águas subterrâneas, né, aquíferos, o nome, né? A gente chamava também de lençóis freáticos, né? Quem lembra aí desses termos, beleza? Essa água é extremamente importante para a gente porque ela é uma água de uso potável, né? Muitas vezes. Então é um tipo de água que a gente tem que preservar, que muitas vezes em cidades, por exemplo, como a nossa, né? Não é tão preservada. Né? Por que, professor? Por exemplo, as fossas sépticas, né? Não tem o cuidado devido e os resíduos líquidos, né? Urina, fezes, não são destinados da forma correta e terminam percolando o solo e chegando até essas reservas de água subterrânea. Né? O Brasil tem duas grandes reservas, né? Dois grandes aquíferos. Lá na região amazônica, né, tem o aquífero Alté do Chão, que é gigante em capacidade, em tamanho, né? E justamente lembrando que aqui são os escudos cristalinos, lembrem lá da outra unidade, né? É onde surgem esses aquíferos, porque se fosse numa rocha magmática ou numa rocha metamórfica, a água não consegue percolar, correto? Então, temos esse Alté do Chão aí, e temos o aquífero Guarani, um aquífero gigante que não está só no Brasil, está em outros países, Uruguai, Paraguai e tal, e tem uma capacidade gigantesca, né, gigantesca, que alimenta basicamente toda a estrutura da região sudeste, né? Beleza, galera? Aqui fica o nosso cuidado para as atividades da unidade 3. Façam as atividades, pessoal. Não esqueçam, porque é uma estrutura, é uma forma de vocês fixarem o conteúdo. Né? Então, não esqueçam disso. Qualquer dúvida, né? ramoncostatalento@gmail.com, né? Dúvida e mandar atividade, dúvida nas atividades, podem enviar por lá. Beleza? Fiquem em casa, fiquem bem. Valeu!